Tá. Pronto, ao vivo. Olá, pessoal. Que bom estar aqui com vocês novamente. Espero que vocês estejam bem, tá? Estou com muita saudade de vocês, tá? E vamos aproveitar bastante a nossa aula, tá? Chamem os colegas de vocês, né, para acompanhar aqui o nosso processo de aprendizagem, tá, gente? Então, vamos lá. Hoje, tá? Nós vamos estudar conto. Vamos aqui. Hoje nós vamos ver a introdução sobre conto. Na semana passada, nós estudamos crônica, né? Um gênero textual semelhante a conto, né? Como eu bem falei para vocês. Aí, no caso, o conto, como nós vimos, tem ali suas características particulares, né? Que diferenciam lá do conto, crônica e conto, que hoje vocês vão compreender quais são elas, ok? Vamos aqui. Pessoal, observem aí esta imagem, tá? As cores, né? Os desenhos, observem aí, tá, gente? O que é que faz lembrar vocês, né? Esses traços, tá? Essas cores. Aqui. Deixa eu voltar um pouquinho aqui a imagem, tá? Pessoal, no livro de vocês, tá? Tem um conto, tem uma unidade, um capítulo em que trata de conto e especificamente contos africanos, tá? O texto que vai ter lá de exemplo para vocês é um conto africano, tá? Aí a partir daí já vocês vão analisando esta imagem. Ok? Eu vou fazendo aqui as perguntas, tá? Vocês vão respondendo no chat, tá, pessoal? A respeito dessas perguntas. Observe a imagem e responda as questões. O que esta imagem retrata? Certo? Eu vou voltar lá a imagem, tá, gente? O que você sabe sobre o continente africano? Compartilhe com os colegas, né, e professor. Vocês vão colocar aí no chat informações sobre o continente africano, certo? As tradições da cultura africana estão presentes no nosso país, né, e na região em que você mora. Observe, então, aí, gente, a imagem, tá? O que você conhece sobre o continente africano, vocês vão colocando aí no chat, depois eu quero ver a participação de vocês, tá? Por que trazer essa imagem, tá? Porque, assim, o conto, né, como o próprio nome, o termo já diz, eu vou contar algo, eu vou narrar, né? Então, a partir de uma imagem como essa, eu posso relatar aí uma história, né? Pode ser a capa de um livro e aí ter lá a história, né, o desenrolar dessa história, né? E a partir dos elementos, vocês podem tirar já informações, elementos presentes na imagem, informações que pode conter neste livro, né, nessa história que vai ser contada, ok? Então, vão respondendo, tá, pessoal, aí, o que esta imagem retrata, o que você sabe sobre o continente africano e as tradições da cultura africana estão presentes no nosso país, certo? Depois eu quero ouvir, aliás, eu quero saber aí, escrever. Aqui. Aí tem a dica de leitura, que é o texto lá do livro de vocês, tá, gente? O título do conto é O Menino Ongo e o Rio, tá? Um conto muito bom, agradável, tá? Que fala da história de um menino, né? Como diz aí, Ongo, é um menino criativo, aventureiro, né? E lá tem o desenrolar da história de Ongo, certo? Não deixe de fazer a leitura. Vamos aqui. Conto. Os contos são textos curtos, organizados prioritariamente na sequência textual narrativa.
tá? Então, textos curtos. Ah, professora, curtos quanto? Digamos assim, em um livro, né, tamanho padrão, vai ser o quê? Umas 2 páginas, 1,5 páginas, frente e verso e um pouquinho da outra página, ou, né, frente e verso, 2 páginas, ok? Então, é organizado em uma sequência textual narrativa, apresenta um pouco os personagens, no caso, essa sequência, gente, seria, no caso, no início, uma apresentação, que são, no caso, os personagens, já dando destaque de quem seria o principal, onde se passa, né, a história, tá? Apresenta um pouco os personagens, por quê? Já que é um texto curto, eu não vou colocar ali muitos personagens, senão o texto vai ficar muito longo. Apresenta um pouco os personagens e poucas ações, e o espaço em que ocorrem as ações é reduzido. Claro, você vai ter que escolher, você tem que ter uma organização, né, na hora de já pensar como produzir o conto, porque tem que ser bem restrito aqui as questões do ambiente onde vai se passar a história. Ah, vai ser na escola? Aí, né, o que você vai contar vai acontecer na escola, né, ou foi em uma praça? Não colocar em muitos locais, porque senão o texto vai ficar longo. Apresenta poucos personagens, poucas ações, e o espaço em que ocorrem as ações é reduzido. Os fatos são organizados de forma a apresentar começo, meio e fim, né? Como eu falei para vocês anteriormente. Certo? Tem que partir de uma organização, né? Tudo que você vai narrar, né, deve obedecer essa sequência, né? Um começo, meio e fim. Você tem que organizar suas ideias, né? Até mesmo no momento da fala, não precisa nem ser escrito, no momento da fala, você organiza as suas ideias, você segue uma sequência, né? Da mesma forma aí, quando vai escrever o texto, e no caso aqui, o conto. Você vai no início, o começo, quem é quem, né? Onde, quando, o meio, que é o desenrolar da história, e o fim, né? O desfecho aí da história. Na estrutura do conto, pode haver um conflito, ou seja, uma oposição entre elementos da história, fatos, personagens, ambientes, ideias, desejos, emoções, opiniões, da qual resulta uma tensão que organiza os fatos. Aí, gente, é o ponto, né? Essa questão do conflito vai ser o ponto crucial da história, né? Algo que você, no início, começo, teve lá dizendo que o personagem tal estava em tal lugar, e vai a partir daí, né, segundo parágrafo em diante, começa a desenrolar da história, que pode haver esse conflito, tá? Vai ser, digamos, o ponto, não seria o principal, que mais na frente tem, né, o clímax, quando ocorre aí o ápice da história, mas seria realmente esse conflito, tá? Algo que vai acontecer na sua história, né, no conto que você está lendo, que seria, no caso aqui, elementos da história, no caso, fatos, personagens, ambientes, tá? O que tiver ali, né, vai acontecer algo, principalmente assim, na hora de escrever, vai ser o que vai chamar a atenção do leitor, é o que vai prender, né? Você iniciou ali sabendo quem são os personagens, onde se passa, e o conflito, né, a história em si, é o que vai, na grande maioria das vezes, prender a atenção do leitor, da qual resulta uma tensão que organiza os fatos. O encadeamento desses fatos precisa dar ao leitor a impressão de que o contexto em que estão situados pode acontecer realmente. Tá, gente? Aqui quando ele fala desse ponto, tá? Pode acontecer realmente a maneira como é colocada, tá? Esse conto, mas assim, isso sendo um conto, gente, semelhante à crônica, aquela crônica que nós vimos na semana passada, tá? Porque assim, vamos entender uma coisa. Existe o gênero conto no seu todo, e dentro dos tipos, e temos também os tipos de conto, né? Contos de fada,
contos de mistério, né, que nós já estudamos, tem aí uma tipologia, tá? Então, no caso, essa ideia de que pode acontecer realmente, né, vai ser a forma como é colocada e de acordo com o tipo de conto que você está lendo, né, ou escrevendo. Aí eu tenho também, gente, aqui a imagem, tá? Essa foto ao lado de Edgar Allan Poe. Não sei, certo, se vocês conhecem, se não, né, estão tendo a oportunidade de saber, tá, agora, né, quem foi Edgar Allan Poe. No caso, é um grande escritor, tá, de contos de mistério, tá? Quem gosta de contos de mistério, né, pode buscar aí alguns textos, certo, que são bastante interessantes. Nos contos, os elementos do enredo são a situação inicial, conflito, clímax e desfecho e finalização. Então, a estrutura deve ser essa, tá, gente? Situação inicial, diz quem são os personagens, onde passa, o conflito, né? O que aconteceu, que vai desencadear a história. O clímax seria o ponto alto, tá, desse conflito. O desfecho, que seria aí o desenrolar deste conflito, e a finalização, né? Dizer como ficaram os personagens, como tudo se resolveu, digamos assim. Na situação inicial, o momento inicial da história é apresentado, revelando personagens e, algumas vezes, o local em que a história acontece. O conflito cria no leitor ou no ouvinte uma expectativa quanto ao desenrolar dos acontecimentos, tá? Como eu falei, a questão do conflito, né? O que vai chamar a atenção vai ser ali, que na trama você vai ficar interessado, né? E agora? O que é que vai acontecer? E aí? Né? Então, são esses os elementos que vão prender, digamos assim, o leitor. O conflito cria no leitor ou no ouvinte a expectativa, né, quanto aos desenrolar dos acontecimentos. O clímax é o momento em que o conflito atinge o ponto máximo, isto é, o ponto de maior tensão da narrativa, certo? Seria, gente, aquele momento que você tá para se resolver algo e você fica ali, é o momento que você prende ali sua atenção, né, que vai ser o ápice, né? Eu até comparo que, assim, ou numa série, ou algo assim, né? Ou um filme, quando a gente está assistindo, né? Tem sempre, se for colocado em partes, né? Se tiver um intervalo, com certeza aquele momento vai ser passado só depois, porque sabe que você está atento para aquela situação, mas não vai passar agora, né? Vai ser adiado para a cena seguinte, né? Ou cenas dos próximos capítulos, digamos assim, certo? Mas então o clímax é o momento alto, tá? Desse conflito, que a partir daí, né, já vai dar uma solução para o que está acontecendo lá no desenrolar da história. Aqui também, Júlio Cortázar, certo? Também outro grande contista. O desfecho é a solução do conflito, certo, gente? A parte final, que pode ser boa ou má, surpreendente ou não, ou trágica ou cômica, feliz ou triste. A finalização é o fechamento de tudo que ocorreu e mostra como tudo ficou depois da solução do conflito. Tá? Então, o desfecho vai ser o final, né, de maneira resumida, mas clara, vai ser o final da história, mas no caso, aí pode ser trágico, né, ou não, mal, um final bom ou não, surpreendente ou não, trágico, né, feliz ou triste, vai ficar a depender do que já vem no seu texto ou que você pretende colocar, né, ou o autor desses contos. Mostra como tudo ficou e a solução do conflito, tá? É o final da história. Então, gente, o conto, eu tenho que ter um começo, meio e fim, escolha de personagens, no caso são poucos, na sua maioria,
tem que ter um conflito, tem que ter um clímax, né? E depois o desfecho. E aqui ao lado, gente, eu tenho aqui a foto de Machado de Assis, né? Eu recordo que na última aula chegaram a falar, né, que tinham curiosidade em conhecer, né, textos de Machado de Assis, tá? Teremos oportunidade, tá, gente? Né? No caso também aqui, outro grande escritor brasileiro. Aí aqui o objetivo do conto, pessoal. Transmitir experiências, tá? Ensinamentos e diferentes aspectos da cultura dos povos. Pronto, agora aqui a gente entra no caso, em um ponto bem interessante, tá? Da nossa aula. Transmitir experiências, ensinamentos, diferentes aspectos da cultura dos povos, tá? Então, ao escrever esse conto, né, o autor vai querer ali colocar elementos, no caso, da sua vivência, né, algo da sua cultura, como o exemplo que eu dei, que tem no livro de vocês, né, O Menino Ongo e o Rio, ele vai relatar como as crianças, né, daquele vilarejo africano vivem, tá? Em especial o ongo, né, a criança bem esperta, né, mas no decorrer do texto, ele, no caso, você coloca elementos que dá para a gente conhecer, né, através da leitura, como é o dia a dia, digamos assim, tá, deste personagem e deste local, tá? Então, enfatizando aí a cultura dos povos, entreter o leitor, tá? A questão aqui do entreter, né, porque assim, é um texto curto, agradável, em sua grande maioria, né, algo realmente que prende a sua atenção, por ter contos de mistério, tem uns que são de humor, né, realmente é um tipo de texto que vai chamar a atenção, tá, do leitor em sua maioria. Assim, é um gênero textual de grande, digamos assim, preferência, né, dos leitores. Muita gente gosta de contos. E não poderia deixar, né, não poderia deixar de falar em contos e não poderia deixar de falar em Clarice Lispector, tá? Essa foto aqui ao lado é de Clarice Lispector. Acredito que vocês já devem ter ouvido falar, se não, né? No caso, é uma grande contista, tá? Futuramente vocês vão ter também a oportunidade, tá? De conhecer contos da Clarice, outras obras dela, tá? A Clarice Lispector, gente, ela essa questão aqui de transmitir experiências, né, ensinamentos, ela tem textos, né, com contos bem profundos, digamos assim, né? Não é só superficial, que ela conta uma historinha qualquer, né? Pode até parecer de maneira simples, mas tem sempre algo bem mais profundo. Você não vai fazer uma leitura rasa, digamos assim, né? É uma leitura mais profunda, que ela mexe aqui com o psicológico, tá? Dos personagens, conflitos, tá? Ela coloca bem esses elementos aqui, tá? Os conflitos que são narrados, aí, de acordo com cada conto, você vai percebendo aí o que ela quer colocar nos seus contos, tá? Agora vamos aqui. As características, tá, gente? Geralmente é curto, né? Como eu falei para vocês, com poucas ações dos personagens, né? Porque o texto tem que ser breve. No conto, tá? Quem vai escrever trabalha aí o seu poder de síntese, né? Porque às vezes tem alunos que dizem assim, eu não estou conseguindo desenvolver o texto, enquanto tem outros que ultrapassam, né, o limite de linhas, e eu digo, use o seu poder de síntese, né? Enxugue aí seu texto. E no conto, o conto tem as características, é o domínio, né? Quem vai escrever tem que ter esse domínio, tá? De saber organizar as ideias ali, começo, meio e fim, de maneira bem objetiva, e que quem leia compreenda, né?
o que você está querendo passar no texto. O espaço e tempo são reduzidos, tá? Você, de certa forma, o espaço, a questão você não pode colocar lá no seu texto vários locais em que se passa a história, né? Espaço reduzido e o tempo também, né? Assim, passa, pelo menos ser breve, né? Não dá para ficar prolongando aí a questão do tempo, tá? Pode ser publicado em livros, jornais, revistas, blogs, etc. Tá? Então, outro ponto, né, semelhante à crônica, é a questão também de poder ser publicados em revistas e jornais. Né? Tem também a característica aqui jornalística. E pode ser narrado em primeira ou terceira pessoa, tá? Primeira pessoa, você, né, no caso, vai contar, né, a história, né, você participando da história, ou terceira pessoa, tá? Você contando, mas não participando ali da história. A linguagem utilizada depende do que é contado e do público a que se dirige, além do tipo de narrador e sua proximidade ou não, né, sua proximidade ou não leitor. No caso aqui, a linguagem utilizada, tá? Dependendo realmente do autor, vai ser uma linguagem, e dependendo do público, como diz aí, se for um texto que vai vir em um jornal, a linguagem vai ser, digamos, mais simples, né? Mas não coloquial, tá, gente? Não vamos confundir, tá certo? Vai ser uma linguagem mais próxima, mais acessível, sem ser tão rebuscada, certo? E dependendo mesmo da época em que foi escrito, tá? Dependendo do público, a idade, né, de quem vai ler esse texto, o público-alvo, digamos assim. Aí eu tenho a imagem, tá, pessoal, aqui ao lado, de um contista, certo, chamado Moreira Campos. Ele, né, já falecido, cearense, tá? E, assim, particularmente, né, eu o considero um dos grandes contistas, né? Tenho até aqui, para compartilhar com vocês, este livro, o título dele é Dizem que os cães veem coisas, tá? Moreira Campos. Particularmente, né, eu gosto muito desse livro e estou aproveitando a oportunidade aqui de falar em contos e passar para vocês, tá? Com esse título. Dizem que os cães veem coisas. Tem um conto, né, claro, com esse mesmo título, né? Daí vocês vão imaginando, tá? Vocês já ouviram falar essa história de que dizem que os cães veem coisas, né? Alguém já teve algum cachorro, aquele que late, 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 você vai ver o que é que tem ali e você não vê nada, e ele olha para um determinado lugar, né? Então, assim, que dizem, né, que cães veem coisas. E nesse conto vai tratar, certo, sobre esse assunto, né? Tem esse ar de mistério, porque ele vai desenrolar na história essa questão, né, de o que será que esses cães estão vendo, ok? Ana? Fica a dica de... Oi? Tem umas perguntas aqui, quer que eu fale agora logo? Sim, quero. Você perguntou sobre a questão da imagem lá, né, africana. Sim. E aí o Gustavo falou que é o continente africano onde a raça humana surgiu, e o Uri fala que é a cultura. O Kaique falou que a imagem retrata a cultura africana e que essa cultura ela é muito diversa, né, com comidas, capoeira. E aí o Gustavo tem umas dúvidas aqui. Ele pergunta quantas linhas um conto precisa ter para não ser tão longo. E ele pergunta também o que é que muda em um texto de 20 anos e um texto de agora. Certo. A questão do limite de linhas. Falando do texto da escola, o professor, o conteúdo da prova vai ser conto. Aí vai ser mesmo o limite que o professor coloca, mínimo, né, no caso da nossa realidade, mínimo 20, máximo 30. Então, você vai ter que organizar a sua história dentro desses limites de linhas, tá? Mas aqui, gente, ó, esse conto, Lama e Folhas. Ele, né, aqui é um pouco maior, 3 páginas, certo? Mas, em média, 1 página, 2, tá? Ele não vai se estender tanto,
certo? Por isso que é curto, porque, assim, geralmente um livro é assim, uma história só, né? Digamos, nesse formato, uma história só. Aqui não, um conto, eu tenho várias histórias dentro desse livro, tá? Então, ele é curto por ter essa média de 2, 3 páginas no máximo, em média, né? E para o texto em sala de aula, vai ser aquele limite que o professor coloca, né? Que é determinado, no mínimo 20, máximo 30 linhas. E com a segunda pergunta do Gustavo, que é sobre texto antigo e o agora, Qual como é, Ana? a diferença textual de um conto de anos atrás para um atual? Bom, vai ser muitas vezes, pode ser aí a linguagem, a forma como vai ser abordado, né? Se for muito antigo, o rebuscamento da linguagem antiga, e a atual vai ser algo mais simples, mais acessível, tá? Para os dias de hoje, tá? Mas nesse sentido, e realmente pode ter um pouco ali da cultura, né? De cada lugar. E mais alguma pergunta, Ana? Mais alguma colocação? Não, Ana, pode seguir. A gente tem 4 minutos. Certo. Certo? Então, gente, tem aí para vocês, né, no slide, no caso, a foto, né, a imagem aqui deste livro. Elementos do enredo. As ações e os acontecimentos compõem o enredo, que apresentam os seguintes elementos: situação inicial, conflito, clímax, desfecho e finalização. Tá? Então, aqui. Vamos revisar, tá? O que vocês devem compreender. Então, sair da aula de hoje sabendo sobre conto. Texto curto, porque como ele vai ser curto? Escolha das personagens, tá? Poucos personagens. O lugar também, né? Também vocês vão escolher as situações. Não pode ser muitas cenas, senão seu texto vai se estender, tá? E vai ter um conflito, né? Vai ter uma história em si, vai ter um clímax, que é o ponto alto desse conflito, tá? E vai ter o desfecho, como sua história vai terminar, ok? Mais adiante a gente vai estudar os tipos, alguns outros exemplos de contos, né? Aí conto fantástico, entre outros. Aqui é um apanhado geral, tá? Sobre o que seria o conto, tá? No caso, é contar algo, né? Contar, narrar, né? É uma narrativa. Ok, Ana? Ok. Pessoal que está Certo? assistindo pelo YouTube, o código dessa aula é 7G-U04, 7G-U04. Pode se despedir, Ana? Eu posso finalizar. Tá. Eu vou me despedir. Pessoal, espero que vocês tenham compreendido, tá? O assunto da aula de hoje. Estudem, tá? Produzam textos, leiam, principalmente leiam, olhem as dicas, tá? De leitura, leiam o texto, tá? Ongo e o Rio, que tem no livro de vocês, página 190, ok? E assim, continue aproveitando as aulas, tá? Estou com saudade de vocês. Tchau, tchau. Até a próxima.